Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Odontoprev para a discussão dos resultados referente ao terceiro trimestre e primeiros 9 meses de 2022. Eu sou Estela Hong, gerente de RI, e estarão comigo hoje senhores Rodrigo Bacelar, diretor-presidente, e José Roberto Pacheco, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Odontoprev. Essa videoconferência está sendo gravada e transmitida também pela internet. O link pode ser acessado no site de RI da companhia, em ri.odontoprev.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação, ou no canal da companhia no YouTube. Essa videoconferência possui tradução simultânea. Para acessá-la, é necessário clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone do globo na parte inferior direita da tela, e escolher o idioma de preferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, na qual, para entrar na fila, deve ser incluído seu nome e empresa, via ícone Q&A na parte inferior da tela. As perguntas serão respondidas em ordem e, ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Importante informar que o envio de perguntas é permitido apenas aos participantes na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Odontoprev, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Odontoprev. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolve riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Odontoprev e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao José Roberto Pacheco, que iniciará a apresentação. Por favor, Pacheco, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa videoconferência para comentar os resultados do terceiro trimestre e dos 9 primeiros meses de 2022. Esse é o nosso último evento durante o ano de 2022, um ano bastante desafiador, claro, para todos, e é importante que a gente aproveite esse momento aqui de uma reunião pública para dividir as nossas expectativas, as nossas opiniões com relação ao fechamento de 22 e também com relação às expectativas para o próximo ano, para o ano de 2023. Bom, dando início aqui na apresentação com os dados últimos divulgados pela Agência Nacional de Saúde, a gente mostra no lado direito do slide o crescimento contínuo, previsível, dos planos odontológicos. O setor ultrapassou 30 milhões de beneficiários agora no mês de julho, em agosto, mais um crescimento importante de cerca de 300 mil novos beneficiários. São cerca de 4 milhões de beneficiários novos no setor dental desde o final do ano de 2020, o que nos deixa bastante entusiasmados para a perspectiva não só de encerramento agora do ano de 22, mas também para os próximos anos à frente. A dinâmica, claro, ela é bastante diferente dos planos de saúde, um segmento mais maduro, e que tem ainda em 2014 o seu auge no atingimento de beneficiários. Bom, o nosso próximo slide, passando para os dados específicos da companhia em relação a outros players de mercado. Na parte superior do slide, a gente mostra a receita dos últimos 12 meses, não só dos planos de saúde na parte superior, mas também dos planos odontológicos na parte de baixo do slide. Claro, os únicos dados atualizados até setembro são da Odontoprev, as demais companhias têm os dados até junho. A parte superior mostra, nos planos de saúde, o protagonismo da Bradesco Saúde, com uma receita anualizada bastante superior à das demais companhias. Na parte inferior, já atualizada com os nossos números até setembro, um protagonismo ainda superior, a companhia se aproximando a 2 bilhões de reais de receita, enquanto demais companhias se aproximando ali
do seu primeiro R$ 1 bilhão de receita no segmento dental. No nosso próximo slide, a gente passa a analisar o crescimento da receita em bases trimestrais. A gente volta a 2020, o ano de início da pandemia. Aquele ano foi um ano bastante desafiador, em particular no primeiro semestre, né? Diversas pequenas e médias empresas quebraram, planos individuais não foram renovados. Isso fez com que a gente tivesse um impacto importante na receita naquele primeiro semestre de 2020, em particular. Observem a recuperação que acontece a partir de então. Todos os trimestres, sem exceção, né, trazendo um crescimento resiliente. A nossa expectativa é de que essa seja a visão que a gente gostaria de dividir com vocês, de contínua aceleração na primeira linha. Vamos explorar mais detalhes, não só no componente de volume, segmento a segmento, mas também no ticket médio. Passando agora para o nosso próximo slide, a gente vê as variações, né, ano sobre ano, confirmando que a gente acabou de comentar, aquele ano diferente em 35 anos de história da Odontoprev, um ponto fora da curva ali em 2020, com uma receita menor do que no ano anterior, recuperação em 4% em 21, 5% meados agora desse primeiro semestre de 2022 e agora no ritmo de 6%. Mais uma vez, a nossa expectativa é de contínua aceleração da primeira linha, terminando o ano de 2022 e iniciando o ano de 2023, com um claro benefício pelo efeito mix, os novos produtos de maior valor agregado, ticket superior, que vêm sendo desenvolvidos junto a canais exclusivos da companhia. O nosso próximo slide, a gente mostra a evolução do ticket médio. Esse é um ponto importante. Aqui a gente traz os 3 segmentos da companhia, o ticket médio subindo nos segmentos empresariais, seja de grandes empresas, seja especialmente no de pequenas e médias empresas, cujo reajuste é em pool. Finalmente, um ponto de transição aqui na parte direita do slide, que mostra o ticket médio dos planos individuais. Eles apresentaram uma trajetória de redução nos últimos 4 trimestres. Isso tende a começar a se estabilizar e reverter ao longo dos próximos trimestres pela transição de planos de menor ticket, especialmente junto a lojas de departamento, para planos de maior valor agregado, maior ticket junto a canais bancários. Esse é um efeito importante, vocês têm acompanhado a contínua depuração dessa carteira, a mudança de qualidade dessa carteira. Vai aqui uma primeira intuição importante, a mudança no perfil de comportamento de ticket médio nos planos individuais a partir dos próximos trimestres. Nosso próximo slide, a gente mostra especificamente a marca Bradesco Dental e a evolução nos 3 segmentos, trimestre a trimestre, durante o ano de 2022. É a nossa marca campeã de vendas em 2022, trazendo novos clientes em planos individuais, em particular planos para pequenas e médias empresas e também no segmento corporativo. São 267 mil novos clientes em 2022 na marca Bradesco Dental, o que nos deixa bastante otimistas com a performance de penetração contínua dentro da organização Bradesco, junto a canais ligados ao Banco de Varejo, a Bradesco Seguros e, finalmente, mais recentemente, no mundo digital, nas plataformas digitais dentro da organização Bradesco. Bom, passando para o nosso próximo slide, a gente vê um dos itens talvez mais importantes da nossa conversa de hoje, que é o comportamento da sinistralidade. A gente volta aqui a 2016, mostrando a sinistralidade anualizada trimestre a trimestre. Observem que desde 2018, portanto, antes da pandemia, ali em 2020, a sinistralidade já vinha num padrão anualizado inferior e mais eficiente, portanto, do que o histórico 47%, e aqui o histórico desde a abertura de capital em 2006. O que a gente vem observando é que a sinistralidade, por razões distintas, originalmente por menor frequência em 2020,
em 2021 por um efeito mix, em que a companhia foi, mais uma vez, capaz de trazer um novo portfólio de produtos de sinistralidade mais baixa, até chegar agora, no ano de 2022, em que a gente vem consolidando a distribuição desses produtos de menor sinistralidade, fazendo com que a sinistralidade tenha, então, esse comportamento estável, na realidade, há cerca de 2 anos e meio, ali no patamar de 40%. A nossa expectativa é que esse patamar ele se mantenha, muito importante isso, que ele se mantenha ao longo dos próximos trimestres. Passando para o nosso próximo slide, a gente vê em detalhe, segmento a segmento, o comportamento da sinistralidade. Começando pelo segmento corporativo, ali na parte esquerda do slide, ele já voltou aos níveis pré-pandemia. Não há nenhuma novidade de frequência, não há nenhuma novidade na precificação desse segmento, em que a gente já viu, né, os tickets médios começam a subir, uma vez que a frequência ela já tem um aniversário de 12 meses na sua utilização. Então, agora a gente vê um patamar da ordem de 50% e que é comparado nos demais segmentos, tanto de pequenas e médias empresas como planos individuais, notem que ambos têm uma sinistralidade convergindo para o patamar de 30%. Como esses dois patamares têm participação semelhante no portfólio total, metade com uma sinistralidade de 50%, metade com uma sinistralidade de 30%, a gente tem essa média, portanto, de 40%. É por isso, fundamentalmente, que a gente espera essa estabilidade. Isso é contraintuitivo, não é a dinâmica do segmento de saúde. O dental tem uma dinâmica e uma característica diferente, especialmente no modelo Odontoprev, que tem tido a possibilidade de ser pioneira na penetração crescente junto a novos segmentos de mercado que têm sinistralidade mais baixa. Então, mais uma vez, esse é um ponto de conversa e de troca de experiências muito importante, como insiders do negócio, como gestores da companhia, muito importante. Nosso mandato, nossa obrigação está dividindo essa expectativa com o mercado, de termos, sim, dado o pioneirismo dessa atividade, um momento de sinistralidade, um ciclo de sinistralidade, portanto, de retorno aos acionistas com padrões superiores aos históricos. Passando para frente, nosso próximo slide mostra, então, a evolução do EBITDA, o que se caracteriza aqui, num período pré-pandemia, como mais um ano, um terceiro ano, portanto, de padrões de retorno muito superiores ao histórico de 35 anos da companhia. A companhia passa de uma margem EBITDA histórica de 24%, 25%, e vem superando o patamar de 30% desde 2020. A gente não espera nenhuma mudança nesse patamar, tanto agora nesse encerramento de 2022, como também para o próximo exercício. Passando, então, para o próximo slide, em que a gente mostra um dos fatores, aí sim, da última linha, que vem se beneficiando pela maior receita financeira. A companhia tem caixa líquido, dívida zero, e vem, desde o ano passado, se beneficiando do alongamento dos seus ativos financeiros, através da compra de títulos públicos, a maior parte indexada à inflação. Como todos sabemos, nos últimos 3 meses, houve deflação no IPCA no Brasil, o que fez, pontualmente, nesse terceiro trimestre, a receita financeira ser menor. É natural que, ao longo dos próximos meses e trimestres, a receita financeira volte a ter aquele padrão que a gente estava observando nos trimestres anteriores. Nosso próximo slide, a gente passa a olhar, então, a evolução do lucro líquido. A taxa de crescimento anual desde 2019, desde a pré-pandemia, é de 18%, bastante diferente das demais companhias do setor de saúde, e atingindo um retorno sobre patrimônio muito próximo a 40%, mais uma vez, o modelo Asset Light da companhia, trazendo padrões de retorno extremamente superiores por estrutura a outros demais modelos atuantes também no setor. Nosso próximo slide, a gente mostra o cash flow.
agora, desses 9 primeiros meses, durante o ano de 2022, encerramos o ano passado com 731 milhões de reais de posição de caixa. A geração foi aproximadamente de 400 milhões de reais nesses 9 primeiros meses, com o pagamento de dividendos, né, e recompra de ações aproximadamente de 180 milhões de reais, o que nos permitiu terminar o mês de setembro com uma posição líquida próxima a 900 milhões de reais de caixa líquida. Nosso próximo slide, a gente mostra a base acionária da companhia globalizada, Bradesco, acionista controlador, com 51,4% do total de ações, 2,7% de ações em tesouraria. É importante aqui lembrar que as ações em tesouraria são anualmente canceladas na Assembleia Geral Anual, que acontece provavelmente no mês de abril de 2023. E, por último, a participação de acionistas enfim, que nos enche de orgulho, de mais de 30 países acompanhando aqui a nossa performance. Nosso próximo slide, o último dessa conversa inicial aqui, a gente está muito contente em dividir com todos mais uma premiação do Top of Mind por gestores e executivos de recursos humanos de todo o Brasil, uma votação que acontece anualmente. Em 25 edições anuais, a Odontoprev foi vencedora de 20 edições. Das 9 últimas edições anuais, nós vencemos todas. Então, a gente fica muito contente por mais esse reconhecimento por parte dos nossos clientes, por parte dos nossos gestores de RH que contratam os nossos serviços. Motivo de muita satisfação. Muito obrigado. Bom, aqui a gente encerra essa primeira sessão e passa agora à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para incluir seu nome na fila, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, incluindo seu nome e empresa. Ao ouvir seu nome, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Porém, temos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Nossa primeira pergunta vem do senhor Vinícius Figueiredo, Itaú BBA. Vinícius, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam bem? Boa. Bom, acho que a primeira pergunta em relação ao PDD, a gente viu uma tendência de queda nesse trimestre, né, seguindo a mesma performance que a gente tinha visto no último TRI. Dessa forma, a gente queria entender um pouco as principais motivações para isso, como os canais de venda têm ajudado nesse tema, e um pouco da perspectiva olhando o ano de 2023. E também um outro ponto que eu queria tocar com vocês é que a gente viu um pick-up da sinistralidade do produto corporativo, né, até um pouco acima do que vocês colocam como média do período pré-pandêmico, e a cabeça é que com o reajuste de ticket a gente volte a ter essa sinistralidade no segmento corporativo um patamar mais perto do histórico, ou a gente deve ver esse produto com um perfil um pouco diferente de sinistralidade, já que também o PME você consegue compensar isso, né? Ele deve continuar abaixo do pré-pandemia. Obrigado. Ô, Vinícius, bom dia, obrigado aí pela pergunta. Então, começando pelo PDD, a gente lembra, né, o PDD ele já foi superior a 4%, né, alguns anos atrás. Basicamente, o PDD ele vem dos planos individuais, e 4, 5 anos atrás, a carteira de planos individuais ela era mais fortemente embasada em parcerias com lojas de departamento, né, as lojas de varejo. Isso está mudando, e mudando para melhor. Por que o PDD vem cedendo ano a ano? É pela contínua bancarização na venda dos planos individuais. Os canais bancários são extremamente mais eficientes na leitura de risco de crédito dos seus clientes. Então, essa é uma vantagem competitiva inerente, né, a esses canais de distribuição, e a Odontoprev vem se beneficiando, portanto, dessa leitura de risco. A gente acredita que esse patamar que hoje de PDD é pouco superior a 2%, portanto, muito mais eficiente do que o anterior, 4,5%, ele é estrutural, veio para ficar. A contínua bancarização no processo de venda de planos individuais é, sim, foco estratégico da companhia para os próximos períodos.
a gente é muito atento, né, ao comportamento de risco dos planos individuais. Os planos individuais estruturalmente têm um componente de risco muito superior ao de planos para pequenas e médias empresas e bastante superior ao de planos corporativos. Então, toda a cautela é devida aí no atendimento a esse tipo de consumidor. Acho que a gente tem achado um caminho bastante positivo, né, na entrada desse novo tipo de cliente, que faz parte, sim, da nossa estratégia de médio prazo, ampliar essa carteira cada vez mais. Segunda parte da sua pergunta, Vinícius, é sobre a sinistralidade, em particular no corporativo. Bom, primeiro ponto é que existe o componente sazonal, né? Normalmente segundo e terceiro trimestres, eles têm uma utilização, uma frequência superior, o que faz com que, historicamente, a sinistralidade nesses 2 trimestres, em particular, seja superior. O que a gente também vê, vai sem dizer, é que no quarto trimestre e primeiros trimestres, normalmente a sinistralidade, inclusive no corporativo, ela é mais baixa. A gente acredita, sim, que esse patamar de 50% ao redor dele é o estrutural, é fácil identificar isso nos nossos financials aí há mais de 10 anos, e, portanto, pontualmente ele foi ali um pouquinho acima nesse terceiro trimestre, mas dada, é importante isso agora, a recuperação do ticket no corporativo gradual em percentuais da inflação trimestre a trimestre, e mantendo também uma gestão na remuneração da rede bastante otimizada, a gente acredita, então, que há razões importantes para manter essa sinistralidade bem comportada no corporativo ao redor ali dos 50% que a gente comentou, tá bom? Não, excelente. Obrigado, Pacheco. Ficou clara a resposta. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do Ian Siskin, BTG Pactual. Ian, pode prosseguir. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pacheco e Estela. Do meu lado, eu só queria colocar uma pergunta sobre o ticket médio, né? A gente percebe aqui que houve um crescimento ainda que modesto no ticket médio, né? E vocês até comentaram ali sobre uma tendência de retomada, principalmente do ticket de individual, mas eu queria saber, assim, se vocês pudessem, ou se vocês podiam quebrar um pouco melhor quais componentes a gente deve ver aqui para recomposição de ticket, né? E se vocês já imaginam um aumento aí de ticket mais relevante no curto, médio prazo, né? Então, entender um pouco, como você falou agora, do próprio corporativo, né? Você tem o aniversário dos contratos, o individual tem uma mudança de mix na carteira, o PML tem avançado bem, mas queria entender um pouco o que vocês olham para cada um desses segmentos no tema de ticket médio. É isso, obrigado, pessoal. Oi, Ian, obrigado aí pela pergunta. Vou começar aqui com algumas considerações. Então, o ticket médio na Odontoprev, ele tem sido positivo, ele tem crescido. Isso é o oposto do que é observado na indústria, que tem perdido o ticket médio tem cedido. Por que isso? Acho que tem 2 pontos. Primeiro, a capacidade de repasse parcial da inflação da companhia e não do IPCA. A gente tem uma pouca conexão com índices de inflação de mercado e uma maior conexão, enfim, com os itens de custo, né, da companhia. Então, a gente espera, sim, ao longo dos próximos trimestres, ter a capacidade, uma vez que há a maior frequência de utilização, isso já é característica nos últimos 12 meses, especialmente no corporativo, de ter um ticket nominalmente em ascensão. O segundo ponto, no outro segmento de mercado, é de pequenas e médias empresas, em que o reajuste é por pool. E aí, dado a predominância do canal bancário na distribuição desse produto, é natural esperar, como aconteceu nos últimos anos, um maior ticket médio. Ainda a gente vê uma elasticidade de preço favorável nesse segmento em particular. Por último, e aí muito importante, já pensando na dinâmica para o próximo ano, é a mudança no perfil da carteira de planos individuais, em que, para ser mais direto,
Alguns canais de varejo têm um ticket médio da ordem de R$ 35 a R$ 37, e na média da distribuição bancária, a gente vê tickets ali algo entre 45, chegando a R$ 50 em alguns produtos. Como há uma clara transição nesse mix, em que os canais bancários têm tido um maior crescimento, né, uma capacidade de atrair novos clientes, é natural que esse efeito mix ele seja observado ao longo aí dos próximos trimestres. Tá? E aí, pensando já, mais uma vez, em 2023, o ticket médio dos planos individuais, então, é uma das métricas talvez mais importantes na intuição que a gente quer passar aqui de uma receita passando de um dígito médio para um dígito alto, quem sabe 2 dígitos baixos. Um dos elementos muito importantes nessa intuição é, sim, essa recuperação do ticket médio, em particular, no segmento individual. Esse é o comentário, Rodrigo, por favor. Sim. Eu acho que você, Pacheco, já abrangeu bem aí, e estamos aí há 4, 5 anos sem reajuste, então acho que é bastante esperado. Acho que cabe, você deu a resposta aí bem completa. Obrigado, Ian. Obrigado, Rodrigo e Pacheco. Tá claro. Nossa próxima pergunta vem de Stella Strano, JP Morgan. Stella, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Pacheco. Minha pergunta, na verdade, é sobre Neredes. Você poderia explorar um pouco mais a quebra do Neredes por segmento, considerando também a parceria com o Bradesco? E um pouco além, olhando para o individual, o que a gente pode esperar para o próximo TRI, dado que teve uma contração agora no terceiro? Obrigada. Então, Estela, obrigado aí pela pergunta sobre o Neredes. Vamos explorar aqui segmento a segmento e o porquê da gente estar otimista, enfim, não só na virada desse ano, mas também para o ano de 2023. Começando pelo corporativo, acho que são 2 grandes marcas, né? A marca Odontoprev e a marca Bradesco, ambas por razões diferentes, trazendo aí Neredes de uma maneira consistente. Na marca Odontoprev, um dos destaques é o processo de livre adesão, ou seja, aquelas contas corporativas em que é o funcionário quem faz o pagamento. Esses são contratos já fechados há muitos anos pela companhia, em que há uma contínua adesão de novos funcionários ao benefício dental. Tá? Essa carteira equivale à metade do nosso total, são cerca de 5.700.000, 5.800.000 milhões de beneficiários em contratos corporativos, metade dos quais em contratos de livre adesão. E nessa carteira de livre adesão, o crescimento é inercial. Ele acontece independente de PIB, independente de competição, pela, mais uma vez, contínua adesão de novos funcionários ou funcionários que estavam lá, mas não tinham a informação do benefício sendo oferecido. Então, essa dinâmica traz aí mais de 100.000 novos beneficiários por ano, não há nenhuma razão para a gente esperar uma mudança nesse patamar, inclusive para o próximo ano. A dinâmica de crescimento nos planos corporativos também traz, na marca Bradesco, a possibilidade de estarmos próximos ao canal bancário, ao canal da seguradora, ao canal, enfim, que possa estar sendo trabalhado de forma conjunta com o segmento de saúde, com as demais inúmeras atividades da organização Bradesco. Passando para pequenas e médias empresas, Estela, aí sim, a gente tem na marca Bradesco Dental um canal extremamente importante, que hoje já representa cerca de 80% dessa carteira. Nossa expectativa, sim, e também da organização Bradesco, está continuamente trazendo uma maior penetração, dado um número grande de clientes junto a pequenas e médias empresas. O Bradesco tem um diálogo muito frequente, quase diário, por diversas razões, com pequenos e médios empresários, bastante diferente do método clássico de venda junto a corretores que talvez apenas anualmente, né, acessem aquele cliente.
Então, o sucesso dessa distribuição, claramente você verificou aí que o Net Adds, junto a pequenas e médias empresas, tem sido o destaque nesse ano de 2022. A gente não imagina, mais uma vez, que haja mudança para 2023. Então, a gente espera, sim, uma atividade muito positiva e pioneira no mercado em trazer esse tipo de escala, esse tipo de receita incremental e Net Adds. Finalmente, no último segmento, que é o segmento de planos individuais, aquilo que a gente comentou, são dois blocos, segmentos, não é, de distribuição que a gente tem, basicamente, do cerca de 1 milhão de beneficiários, metade é originado por lojas de departamento e a outra metade por canais bancários. A gente tem visto uma participação crescente nas novas vendas, especialmente nos canais bancários. E isso traz, mais uma vez, um ticket superior, um custo de aquisição mais baixo e um PDD mínimo. Então, isso é natural que seja a tendência também para os próximos trimestres, havendo, então, em essência, uma baixa adição líquida, uma vez que o crescimento de uma carteira tem sido equivalente à queda de outra. Eu acho que existe um upside aí no segmento de planos individuais, uma vez que a companhia busca incessantemente a abertura de novos canais de distribuição, o fato da companhia ser uma operadora exclusivamente odontológica nos permite construir alianças interessantes de distribuição, seja no mundo físico, seja no mundo virtual, e com parceiros que alguns competidores nossos teriam dificuldade de atrair. A gente está, mais uma vez, otimista aí com a carteira de planos individuais, inclusive em adições líquidas para os próximos trimestres, tá, Estela? Deixa eu só, Estela, complementar aqui o que o Pacheco comentou. Em relação ao corporativo, né, o Pacheco deu todo o background aí que sustenta o sucesso, a estratégia vitoriosa, e acho que o número que comprova isso é que nos últimos 21 trimestres nós fomos positivos em 19 trimestres em crescimento de carteira corporativa, tá? Acho que até trazendo um pouquinho aqui do ambiente competitivo. Então, isso passa pelo tema que o Pacheco falou, do perfil da carteira, isso passa pela nossa capacidade de sermos competitivos, né? Tem até a ver com o plano do Top of Mind, do prêmio Top of Mind que nós ganhamos aí esse ano, então nós somos uma marca a mais reconhecida na parte odontológica, e isso conversa diretamente com o setor de planos corporativos, e sendo que dos 2 únicos trimestres que nós não ficamos com saldo positivo, um deles foi o segundo TRI de 2020, que foi o auge aí da pandemia, né? O Pacheco também abordou isso numa pergunta anterior. Então, acho que a gente vem fazendo um bom trabalho no corporativo. Acho que o ambiente competitivo nos estimula, nos desenvolve aqui a ter outros produtos, a ser mais presente, enfim, a buscar excelência na jornada digital dos clientes, na troca de arquivos com os RHs e tudo isso. E o resultado é isso, né? 19 positivos em 21, sendo que 1 era da pandemia. Em relação à pequena e média empresa, a gente vinha comentando aqui também em outros calls no passado, a nossa estratégia de tratar diferente uma pequena e média empresa que tenha 150 vidas de uma estratégia para uma pequena e média empresa que tenha 5 vidas. Então, a gente está colhendo os frutos dessa estratégia diferenciada em termos de precificação, em termos de rede, etc. E a gente está vendo aí o número que o Pacheco mostrou. Claramente, ele comentou já do protagonismo do Bradesco, naquela capacidade de fazer negócios de forma diferente com esse segmento, não só uma vez por ano, de estar presente no dia a dia. Então, o Bradesco claramente tem um protagonismo, mas a gente está indo muito bem no pequeno e média empresa em todas as nossas marcas, tá? Então, isso é uma estratégia que tem se provado aí vencedora, não só no canal Bradesco, mas também nas nossas outras marcas também, e a gente enxerga aí um potencial muito grande. Tem trazido aí um duration maior, tem trazido uma sinistralidade menor, também um pouco na abertura, quando o Pacheco fez lá a primeira parte da apresentação dele, né, que ia entrar mais em detalhes para frente. Então, isso corrobora e ajuda nesse mix, nesse novo patamar de sinistralidade que a gente está observando, tá? Então, só para complementar, obrigado pela pergunta, Estela. Tá, ok. Obrigada, Rodrigo e Pacheco. Nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, Credit Suisse. Maurício, pode prosseguir. Oi, Rodrigo, Pacheco, obrigado pelo espaço. Explorar um pouco a questão do sinistro, eu vejo que vocês estão com um sinistro per capita bem menor do que vocês tinham no passado.
principalmente se a gente corrige o passado pela inflação. Então, eu queria entender um pouco por que o sinistro per capita caiu tanto em termos reais, né? Se as pessoas não estão usando, se tem algum tipo de piora de mix, ou seja, são planos mais simples, com menos cobertura, se eventualmente a remuneração dos dentistas pode ter diminuído. Me parece que o absoluto está ficando um pouco pequeno para cobrir procedimentos, dependendo do número de pessoas que venham a utilizar o plano, né? Então, como que vocês veem isso para o futuro? A segunda pergunta é em relação a canais. Eu entendo que o Bank Assurance do Bradesco tem sido cada vez mais importante para vocês, mas pegar um pouco do update, como que está o desenvolvimento de outros canais, além desse, né? E eu vejo também que teve impacto de despesas nesse trimestre, principalmente em aluguéis e serviços de terceiros. Queria saber de vocês o que está acontecendo e se vocês veem que estagnou a parte de ganhos de produtividade em despesas administrativas. Muito obrigado. Você, Pedro, bom dia, obrigado aí pela pergunta. Começar de trás para frente. A companhia entregou nos últimos anos uma diluição de SG&A bem representativa. Claro, fica cada vez mais difícil, né, de buscar, mas o jogo não acabou, não. Então, assim, acho que a contínua robotização de processos, a gente tem hoje menos funcionários do que tínhamos antes, temos uma nova sede administrativa aqui em Alphaville com um contrato de 10 anos regido a IPCA e não um contrato de menor prazo regido a IGPM na sede anterior, a poucos metros de distância. Então, assim, menores despesas de correio, menores despesas com viagem, enfim. Eu acho que esse processo de otimização de despesas é contínuo, não para, e é uma das grandes justificativas para o maior investimento em tecnologia, né? Que a gente tem patrocinado mais do dobro de investimentos nos últimos 2 anos. Esses investimentos em tecnologia têm uma maturação, vão até 23, meados de 24, e aí começam a ceder ali na transição de 24 para 25. Então, já vai aqui uma sugestão de uma estrutura de CAPEX, que momentaneamente maior do que o histórico, mas em cerca de 18 a 24 meses ela começa a ceder e voltar ali para o patamar histórico de 30 a 40 milhões de reais versus o hoje, muito próximo de 70, 80 milhões de reais. Com relação aos os dois primeiros, na realidade, itens que você comentou, primeiro na sinistralidade, essa talvez seja a frase mais importante aqui da nossa conversa de hoje. A gente tem estruturalmente dado uma nova base de portfólio, uma nova estrutura de clientes, uma sinistralidade hoje menor do que a de anos anteriores. Então, isso se dá pela precificação correta desses maiores riscos. Vai-se dizer que as pequenas e médias empresas representam um risco maior do que as grandes empresas, e os planos individuais um risco bastante maior. Então, seja do lado da inadimplência, seja do lado da seleção adversa, seja do lado do cancelamento possível de contratos. Então, a estratégia é, sim, conservadora. A gente está entendendo cada vez mais o comportamento do consumidor, o comportamento do prestador de serviços. Então, não sem razão, Cepeda, em resumo, a gente tem hoje 2 blocos, mais uma vez, de sinistralidade, um a 50% na média, que é o corporativo, e outro, na média, em 30% de pequenas empresas e planos individuais. Daí a gente tendo consolidado esse patamar aí de 40%, que, na nossa opinião, na nossa visão, não se altera, mais uma vez, e deve se comportar de uma maneira muito semelhante nos próximos trimestres, possivelmente durante o ano de 2023 também. Então, isso mostra, mais uma vez, a gestão cautelosa no crescimento que tem sido expressivo na receita junto aos planos de pequenas e médias empresas, que permite, sim, dado o comportamento desse cliente e a precificação que está sendo colocada, de uma sinistralidade seguramente menor do que a histórica no segmento corporativo. É a gestão desse portfólio de 3 segmentos que traz a beleza do momento da sinistralidade consolidada, tá, Cepeda? E a gente está prosseguindo no entendimento de risco do consumidor,
de planos individuais para ser capaz de trazer soluções de qualidade num preço adequado com os prestadores de excelência no Brasil inteiro. Isso é muito complexo de ser feito, vem sendo feito ano a ano, e a gente prossegue aí orientado a valor no desenvolvimento de todos esses 3 segmentos de negócio. E Pacheco, eu entendo que isso responde à questão da sinistralidade, né? Porque você inclui o ticket na conta, mas eu digo que o sinistro per capita ele está hoje em torno de entre R$ 8 e R$ 9, né? E essa é a minha dúvida, assim, por que o per capita em si ficou tão baixo? Porque eu entendo que você está precificando maiores riscos, né? Mas isso é ticket. Então, por que estaria caindo o per capita? Maurício, aí passa por uma... Bom dia, obrigado pela pergunta. Aí passa por instrumentos de inteligência artificial que a gente lançou aqui e está fazendo uso na área de auditoria clínica operacional. Tá? Então, isso ajuda a gente a controlar melhor os tratamentos, a controlar melhor a qualidade do tratamento, a frequência, o número de procedimentos para o paciente. Então, eu diria que a gente está muito mais próximo ainda da cadeira do dentista do que a gente já era do passado, tá? Então, está diretamente ligado com essa capacidade nossa de estar muito mais próximo na questão da auditoria, tá? Só para adicionar um pontinho, que é a questão da carência, né? Os planos individuais, como tem um componente de risco bastante superior aos planos corporativos, por exemplo, a forma de entrega do serviço certamente não é a mesma, e um dos elementos é a carência na utilização dos serviços, tá, Cepeda? Então, assim, o risco dos planos individuais precisa ser bem entendido, bem planilhado, porque senão você pode ter resultados negativos. Vai sem dizer, os planos individuais de saúde, né, deixaram de ser, na grande maioria das vezes, sequer vendidos no Brasil há cerca de 10 anos. Né? Então, assim, a gente prossegue muito atentos nesse tipo de oportunidade, nesse tipo de mercado, mas tendo toda uma customização no entendimento desse perfil de risco. Maravilha, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele, Goldman Sachs. Gustavo, pode prosseguir. Bom dia, Pacheco, Rodrigo, Stella, obrigado pela apresentação. Na verdade, tenho só uma pergunta aqui do meu lado, pessoal, um pouco mais relacionada a ticket, mas numa ótica um pouco mais voltada para ambiente competitivo, né? E aí acho que vale a gente até colocar uma lupa aqui em PME. Tive aí pelo segundo quarter consecutivo uma performance saudável aí no ticket PME, e aí eu queria pedir que vocês desmembrassem um pouco o que seria o efeito mix, né, que acho que vocês já discutiram bastante aqui ao longo do call, e o que de repente seria um efeito um pouco mais voltado para pricing power, né? Vocês acham que aqui existe um espaço para um repasse de preço cada vez maior para os mesmos produtos, né? Aí tentando tirar um pouco o efeito mix da análise, como vocês estão vendo até os competidores em relação a isso, né? Eles estão com uma política um pouco mais agressiva, um pouco mais conservadora para de repente preservar a share, enfim. Seria legal pegar um pouco o update de vocês em relação a como os principais concorrentes estão agindo também na ótica de precificação de contratos. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado. Gustavo, obrigado. Eu vou começar aqui, talvez se o Pacheco depois quiser complementar, mas eu acho que o que a gente tem que levar em consideração, né, quando a gente fala de precificação, o ticket médio que a carteira acaba tendo é resultado de várias coisas, né? É resultado dessa estratégia que eu acabei de comentar aqui na pergunta anterior, da gente tratar de forma diferente uma empresa pequena ou média de 150 vidas de uma de 5, passa pelo canal que nós estamos vendendo, passa pelo se é um contrato conjugado ou não com saúde. Então, tem uma série de coisas que envolvem quando a gente vai ver. E passa também pela capacidade de precificação que você tem a partir dessas variáveis todas, porque a gente vem de um ambiente nos últimos 2 anos, onde, como a utilização estava ainda mais fraca pelo tema da pandemia, então não tinha muita razão, com o sinistro baixo, as pessoas usando pouco, etc., de você conseguir ter a conversa de preço. Isso, como a gente já viu hoje aqui, já está normalizado no corporativo desde o último trimestre do ano passado e já está em níveis absolutamente normais também do PME e do individual a partir do segundo tri desse ano. Então, o que a gente está vendo, de fato, é esse efeito mix de qual é o canal que a gente está vendendo, se é um contrato conjugado ou não, no caso aqui de PME,
Então, isso é que faz levar, e dando a confiança para a gente de que a gente conseguirá, já estamos tendo aqui essa experiência recente, de que o preço, quer dizer, repassar preço hoje em dia, aumentar ticket, é uma coisa que já está mais no radar de todo mundo. Tá? As empresas, inclusive, olhando lá seu relatório de sinistralidade, estão mais sensíveis a achar que, de fato, o comportamento voltou e há espaço para repasse de preço para aumento. Tá? Então, a gente segue aqui acreditando, por todos os dados que a gente tem dos últimos 120 dias, pelas reuniões comerciais que nós temos, tete a tete com o cliente, de que preço é uma coisa que a gente pode, sim, trabalhar com um incremento para o ano que vem, assim também como podemos esperar um comportamento da sinistralidade nos patamares inferiores ao pré-pandemia, como o Pacheco já mencionou aqui. Tá? Pacheco, não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, só ali no planos para pequenas e médias empresas, claramente é uma estratégia que tem o apoio da Bradesco Dental, é muito importante. A distribuição bancária já, mais uma vez, equivale hoje a cerca de 80% da carteira. Esse ticket ele tem evoluído, né, Gustavo, como você comentou, o cenário e os estudos que a companhia vem desenvolvendo permitem dizer que esse ticket reajustado por pool e não caso a caso prossegue em alta. Então, a gente tem, sim, o objetivo de trazer um volume relevante de clientes em PME no canal bancário, com tickets adequados, e isso permitindo, né, a companhia, em função da sua escala, em função das suas ferramentas de gestão comportamental, ter margens aí muito superiores à indústria. Tá? Então, acho que é um claro vetor aí de aceleração de top line para 23, inclusive, mais uma vez. Tá? Tá claro, pessoal. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Caio Moscardini, Santander. Caio, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia, Pacheco, bom dia, Rodrigo. Tem duas perguntas aqui, uma sobre sinistralidade e outra sobre o CAPEX. Quando a gente quebra, né, a sinistralidade em frequência, utilização e os custos, né, de materiais, fica claro que a frequência de utilização está voltando, mas eu queria pegar um pouco da visão de vocês sobre a parte dos custos com materiais, né, o que está acontecendo aí com esses custos. E sobre o CAPEX, né, a gente continua vendo um nível de CAPEX bastante elevado, muito por conta dos investimentos em tecnologia, o Rodrigo até comentou sobre inteligência artificial, etc., ajudando na sinistralidade também, mas eu queria pegar um pouco mais de cor com vocês sobre quais projetos têm sido implementados, como que isso tem ajudado vocês no operacional da empresa e quando a gente deveria observar uma estabilização desse CAPEX em níveis antes, né, dos investimentos em tecnologia. Obrigado. Ô, Caio, vou começar aqui pelo CAPEX, tá? Depois o Rodrigo complementa aqui no outro item. O CAPEX ele está momentaneamente acima de histórico, a gente tem ali 30, 40 milhões de reais de ritmo anualizado, a gente está praticamente ao dobro desse patamar agora. Número 1, a companhia está implementando um novo ERP, esse é um projeto que vai aí até meados do ano que vem, e ele representa aí mais da metade desse investimento em tecnologia. A gente tem desdobramentos, portanto, que vão aí durante o ano de 2023, a gente acredita que meados de 2024, esse ritmo anualizado de CAPEX, Caio, transição aí de 24 para 25, volte para aquele padrão lá de 35, 40 milhões de reais ano. Tá? Então, essa é a dinâmica aí desse ciclo de maior investimento em tecnologia e que aí em cerca de 2 anos ele volta aí para aquele padrão histórico. Esse era o meu primeiro comentário aqui. Caio, em relação a custo material, não só material, né, tem a ver, como você bem apontou aí, com frequência, com utilização. E o que a gente aproveitou para fazer, a gente teve uma postura aqui muito bacana com os dentistas e, acima de tudo, correta. Então, ao longo da pandemia, não sei se vocês lembram aí de calls passados, onde a gente contava toda a atuação que a gente fez frente aos dentistas, doando equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, e sendo mais generosos na tabela naquele momento em que os dentistas estavam passando por um momento mais duro, aí, com poucos pacientes a serem atendidos. Então, um pedaço dessa parte de custo de material a gente fez
já, inclusive, aproveitando aquele momento de sinistro mais baixo. Então, eu diria para você que essa pressão maior aí em cima, seja no custo da mão de obra hora, ou seja de matéria, etc., isso já é coisa do passado, tá? A gente está hoje, absolutamente, num momento já de normalização aqui da companhia com relação a esse dia a dia com o dentista e um processo absolutamente normal, sem pressão, seja para um lado ou seja para o outro, tá? A fotografia que nós vemos hoje é uma fotografia já que espelha a realidade dessa relação aqui entre o fornecedor, o prestador de serviços e a companhia que leva lá clientes para a cadeira do dentista, tá? Então, não tem, de forma alguma, nenhuma novidade aqui. Pelo contrário, no momento que houve um desequilíbrio aqui, porque o dentista ficou mais fragilizado pelo tema da pandemia, a gente entrou acudindo. E agora a gente está já voando aí em velocidade de cruzeiro, tá? Tá ótimo. Muito obrigado, senhor. Bom, sem mais perguntas, então, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra final ao Pacheco para suas considerações. Bom, esse é o nosso último evento aqui durante o ano de 2022. Vai aqui um ótimo 23 e Feliz Natal para todos. Claro que até lá a gente tem aí diversos eventos de mercado e, mais uma vez, não podia deixar aqui de compartilhar o nosso entusiasmo e otimismo para os próximos conversas e resultados já por vir. Abraço a todos, um ótimo fim de semana.